Eu enfrentei uma depressão aqui nos Estados Unidos, ansiedade, inclusive eu tinha um laudo de uma psicóloga onde eu consegui mandar isso para a imigração. Eu perdi mais ou menos aí $10 mil, mano. Acho que essa foi uma das minhas maiores lutas aqui nos Estados Unidos. Eu expor essas minhas vulnerabilidades vai com certeza ajudar você também, porque pode ser que você passe por coisas como essa aqui. Salve, salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho, seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Galera, é o seguinte, vídeo de hoje é um vídeo diferente dos que eu já fiz aqui no canal, porque eu vou compartilhar coisas profundas que estão guardadas no coraçãozinho do Lucão. Eu vou falar sobre alguns erros que eu cometi. Alguns desses erros me levaram a prejuízos financeiros de, posso dizer, mais de $10 mil. Outros desses erros me levaram a uma depressão, ansiedade e uma série de crises e dificuldades, enfim. Acredite em mim, não tô sensacionalizando, tá? 4 anos de Estados Unidos, tem muita história para contar. Essa semana eu completo esses 4 anos e eu falei, eu preciso fazer um vídeo falando pra galera o que eu errei nesses 4 anos, né? Abrindo de fato minha caixinha de Pandora ali, mostrando tudo que tem ali dentro, para que você consiga utilizar também de estímulo quando você estiver aqui e não cometer esses mesmos erros. Esse é um vídeo completamente diferente daqueles que eu faço falando sobre erros de recém-chegados, erros de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Aqui eu vou contar minhas experiências e as situações que me levaram a, enfim, esses problemas, tá bom? Então fica comigo, mas vamos fazer um combinado? Eu tô pensando seriamente em aumentar de maneira drástica a quantidade de vídeos nesse canal. Mas, para isso, eu preciso muito do seu apoio, cara, muito mesmo. Tem muita gente que assiste o Lucão e nem tá inscrito no canal, porque às vezes assiste pela televisão, alguma coisa assim. Pega o celular de todo mundo da família aí, manda pros amigos, fala, se inscreve nesse canal. Se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Lucas, também conhecido como Lucão, e eu mostro um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos, ou diversas dicas para quem quer morar e estudar, ou só mesmo conhecer outros estados. A gente mostra tudo, novidades, assuntos de imigração, as melhores lojas, vídeo de mercado, vídeo com a minha família, tem de tudo, beleza? E não esquece de ativar o sininho de notificação também, pro YouTube avisar você todo vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Ah, me segue nas minhas redes sociais também, meu Instagram tá aqui do lado e na descrição do vídeo, @lucas.ocastilho, Facebook, TikTok e Twitter. Você me encontra como Lucão USA, Lucão USA. E lá eu vou começar a mostrar conteúdos exclusivos, beleza? Bom, galera, vamos lá. Primeiro erro que o Lucão cometeu aqui nos Estados Unidos, que até hoje eu me arrependo amargamente. Primeiro, assim, antes de contar esses erros, eu tava fazendo uma reflexão e eu não tive alguns erros que eu poderia ter tido. Como assim, Lucão? Do que você tá falando? Houve vários momentos ali de decisões e que eu estava muito inclinado e que poderia muito ser decisões erradas e que tinha muitos estímulos ao meu redor para que eu tomasse determinadas situações e eu deixei de tomar. Então, inclusive, depois de você assistir esse vídeo, se você gostar, se você achar que foi útil, foi bacana, você vai comentar aqui embaixo que você quer ouvir falar sobre os meus acertos. Que aí eu vou falar sobre alguns momentos que eu tive a opção A e B, e por que eu escolhi a opção tal e o porquê que isso foi um grande acerto na minha vida, e você vai se deparar com coisas parecidas aqui também, pode ser que te ajude esse vídeo falando sobre os meus acertos. 4 anos nos Estados Unidos, gente, às vezes talvez você olhe e você fala assim, 4 anos, né? 4 anos é pouca coisa. Mano, 4 anos de Estados Unidos equivalem assim 10, 12 vivendo no Brasil. Eu digo o fato de você estar numa cultura nova, eu digo no fato de você recomeçar a sua vida, eu digo com relação a essas coisas. Então é muito intenso, é tudo muito sinistro demais nesse sentido, é tudo muito deslumbrante, é tudo muito novo, é tudo muito novidade. Então isso faz com que você de fato pire o cabeção às vezes, tá ligado? Então eu tenho certeza que vai ser legal, mas o primeiro erro que eu cometi aqui foi de comprar um carro usado. Eu não entendo de carros, tá? Na verdade, para quem me conhece, sabe que eu aprendi a dirigir pelo YouTube, né? Quem acompanha o Lucão aqui há bastante tempo, tem tanta coisa que eu vivi aqui nesse país, gente. Então eu aprendi a dirigir pela internet, né? No vídeo no YouTube, batendo o carro 2 vezes no mesmo dia. No primeiro dia que eu aluguei um carro, eu aluguei, quando eu cheguei aqui, bati carro, enfim. Loucura, isso é assunto para outros vídeos. Mas eu fui, e para me livrar do aluguel do carro, que eu tava pagando $300 semanais, eu comprei um carro usado, que parecia estar ok.
mostrei para alguns poucos amigos que eu tinha, né, conhecido aqui, fazia acho que 3 meses, quase 4 meses que eu tava aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai conhecendo algumas pessoas e tal. E aí mostrei, né? As pessoas, não, tá bom, esse carro tá bom pra caramba e tal. Era um Ford Escape, ele tava com 140 mil milhas. Aqui, gente, eu não sei como que funciona no Brasil, mas pra você não se assustar, tá? Aqui um carro com 40 mil milhas, 50 mil milhas é considerado um carro seminovo novo. E um carro com 100 mil milhas ali também tá considerado um carro usado, óbvio. Usado nisso, mas assim, um carro que tá ok, pá, dependendo de como tiver as questões de manutenção dele, etc e tal. E fui eu lá, comprei o bendito do carro, depois de ter feito essa análise com os pseudos mecânicos que tentaram me ajudar. Eu entendo também que foi de boa intenção, não foi ninguém que falou para comprar o carro nesse sentido e queria me prejudicar, queria que eu comprasse uma bomba. E o carro foi uma bomba na minha mão. Fiquei com o carro, me livrei. Foi um acordo ali que, na verdade, é que eu falo que foi um erro, mas ao mesmo tempo não foi um erro. Porque ou eu continuava pagando um aluguel num carro que não era meu, $1.200 por mês, ou eu pegava esse carro. Só que, na verdade, eu tinha uma outra opção, que era de financiar um veículo. E eu não queria. Por que eu não queria? Para não ficar com dívida, para não ter gasto assim, né? Tá, imagina, 3, 4 anos pagando um carro, eu não queria isso. E aí fui eu lá para comprar um carro mais de boa. Eu peguei esse carro por $6.500 na condição de um financiamento por boca de um amigo de um amigo. Aí você fala, pô, Lucão, mas já tá com cheiro estranho isso aí, né? Mano, eu acreditei nas pessoas e amigos meus ali falaram que o carro tava bom. O cara ia receber, o cara, na verdade, se eu fosse comprar à vista, o cara tipo, ia me vender por 5 mil. Então o cara me vendeu por 6.500 porque eu era amigo do amigo dele. Então o amigo dele foi quem deu a garantia da minha palavra. Foi tipo isso, ou seja, o cara tentou me ajudar ali para adquirir o veículo. E o carro, depois de 3, 4 meses na minha mão, virou uma bomba, cara. O carro começou a dar um monte de problema. Eu falei que eu gastei mais ou menos $10.000, porque só de mecânica, manutenção com o carro, no período de um ano e meio, eu devo ter gasto aí, uns 6, 7 mil dólares. $6.000 mais ou menos de mecânica, que não é a manutenção normal do carro. Não tô falando de troca de óleo, de troca de pneu, de troca de freio. Não tô falando disso não. Então só pra você entender o tamanho do BO que eu me meti, tá ligado? E isso foi muito ruim, porque eu não quis entrar num financiamento, não quis pegar um carro novo. E na época que eu cheguei aqui, 4 anos atrás, os carros eram muito mais baratos. Às vezes vocês ficam vendo os preços de carros aí hoje e falam, nossa, ó, mais barato e tal. Só que os preços do carro subiram. Há um ano atrás, 6, 7, 8 meses atrás, estava muito mais caro, agora voltou a baixar. Mas ainda assim não é o que era antes. Antigamente, eu lembro que eu cheguei aí em umas lojas de carro pra ver e tal, eu vi Civic, tipo assim, que tava com 50 mil milhas, 50 e poucas mil milhas por 13, 14 mil dólares. Isso era excelente o preço, mas eu não queria financiar. Enfim, pra economizar, pra não, enfim. E aí, como eu não entendo de carro, eu me lasquei, peguei uma bucha que me deu um puta de um BO, e esse foi um grande arrependimento que eu tenho aqui nos Estados Unidos, tá? Aí já fica o gancho pro segundo. O gancho pro segundo é o quê? Confiar demais nas pessoas, tá? Eu nunca fui, gente, só pra quem não conhece o Lucão, eu também não sou um inocente, um menininho, imaturo, eu não sei o que lá, mano, já passei por tanta coisa na minha vida. Só que é o que eu falei, quando você tá aqui, você tá tão no extremo, você tá tão sozinho, você tá tão na novidade, você tá tanto na pressão, e você tem que ter uma esperança na humanidade às vezes. É isso, tá ligado? E eu acabei confiando em pessoas, não só nessa situação do carro, onde eu acredito sim, não tô falando eu tenho amigos, né, desde a época, que pode estar achando que eu tô falando dele. Não tô falando de quem olhou o carro e falou assim, mano, eu acho que o carro tá legal, pode comprar. Eu tô falando do próprio cara que me vendeu, que com certeza sabia que o carro era uma bomba, e o cara, tipo assim, se fez de fato de amigo e tal, e é o que eu falei, às vezes a gente espera humanidade nas pessoas, tá ligado? Pô, o cara sabia, né, a gente teve uma conversa ali, a gente foi almoçar juntos, contei um pouquinho da minha história pra ele, contou um pouquinho dele pra mim, e eu falei, pô, um cara do bem, olha o cara, gente boa,
enfim, e acabou que sabia que estava me vendendo uma baita de uma bomba, né? E não teve piedade do recém-chegado. E é isso. Então, só que além dessa história, né, falei que isso era só um gancho. Houve momentos aqui, depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu fui conhecendo pessoas e tal. E quando você tá aqui no começo, gente, você vai precisar de ajuda sim. Eu tive pessoas que foram anjos de Deus na minha vida, mas em contrapartida também tive pessoas que, de verdade, quando eu conheci, eu falei, pô, mano, tipo assim, certeza que é alguém que vai me ajudar. E detalhe, gente, quando eu digo ajuda, não tô falando de ajuda financeira, eu não tô falando de me carregar, eu não tô falando nada disso, mas às vezes é um conselho, às vezes é uma, sabe, é uma oportunidade de X, Y, Z, de coisas, de que você espera, ou talvez que não faça nada. Esse é o meu lema. Se você não vai ajudar, também não atrapalha. Mas foram pessoas que até tentaram me colocar em situações e, graças a Deus, eu tive a maldade de entender, mas foram pessoas mais que se decepcionaram no sentido de, tipo assim, eu ter percebido que queriam meio que me passar para trás. E eram pessoas que eu esperava ser do bem. Algumas delas, principalmente por ser de igreja, etc e tal. Então, acho que esse confiar nas pessoas acabou me gerando uma frustração. E eu lembro que a primeira vez que eu derrubei uma lágrima nesse país foi por conta disso. Foi numa ligação que eu tava lá em Nova York, já tava conversando com uma pessoa de uma igreja aqui e tal, e aí de repente a pessoa, né, tinha falado, não, mano, eu vou te ajudar e tal, embora eu não conhecesse. Você espera que a pessoa seja de uma boa índole, até porque a gente era meio que de uma mesma filial, de uma igreja ou do Brasil, ela aqui e tal. E aí até que a pessoa me faz uma proposta que, tipo assim, de me alugar um quarto por uma diária que, assim, nem em Nova York eu tava pagando isso. Ou seja, sabendo que o cara tava vindo sem dinheiro e tal, eu falei, mano, essa ajuda que ele quer me dar não é nem uma ajuda justa. Ou seja, o cara não me ajudou em absolutamente nada e muito pelo contrário, ainda tentou me extorquir. Enfim, vocês entenderam, né? Então, acho que foi uma decepção e entre outras situações que foram acontecendo aqui, deu ver que, tipo, cara, você confiar nas pessoas, você achar que porque tá todo mundo aqui meio que tendo a mesma sensação, tal, talvez as pessoas vão se ajudar. Tem sim, tive muita ajuda, tive muita gente do bem, mas isso foi um erro que eu confesso que eu caí aqui de achar que as pessoas, pela história, pela situação de estarem aqui no país e tal, seriam um pouco mais amigas e não foram tantas. Um dos erros que eu cometi, tá bom? Outro erro que eu cometi, cara, eu não vou falar que eu me arrependo amargamente, mas eu me arrependo, assim, cara. Constantemente eu falo, poxa, eu deveria ter investido mais nisso. Que foi o quê? Vocês sabem que eu vim pra cá sem falar nem hi nem bye. E eu falo que hoje eu falo inglês, né? Assim, né? Não sei se eu daria a ousadia de falar que eu sou fluente. Acho que ser fluente, você precisa ter pelo menos uma flexibilidade grande, assim, para ter uma conversa. E eu consigo ter uma conversa com qualquer pessoa para resolver qualquer situação. Eu passo em consulta médica. Eu tava no dentista ontem, quem viu meus stories, eu anestesiado. Tomei tanta anestesia fazer um bagulho aqui no dente, fiquei até grog, cara, de verdade. E então, assim, para conversar com um cirurgião, dentista, né, todos os processos, médico, polícia, às vezes que eu precisei de quem conhece a história aqui de situações que aconteceram, somente de trânsito, né, de acidentes e tal. Então, eu sempre consegui não, depois que eu aprendi, que eu desenvolvi o inglês, eu cheguei ao nível de falar, pô, consigo me virar, não dependo de ninguém pra nada, tecnicamente falando, mas ainda tem muita dificuldade, sim, palavras específicas, em você ter uma conversa mais fluida, mas eu consigo socializar, fazer parte, tanto que eu tô vendo uma igreja americana que eu vou participar nesse novo estado que eu vou morar, então para isso eu vou ter que falar inglês para poder conviver ali com a galera. Vocês sabem que eu também canto, sou músico, pai, então eu quero ter esse tipo de envolvimento, ou seja, eu vou ter uma imersão maior no inglês, isso vai ser muito bom, mas aí que vem o ponto, eu demorei para primeiro. Eu poderia ter chegado nos Estados Unidos e já ter começado a estudar, já ter aproveitado de estar aqui e tal, e eu acabei panguando por 6 meses até começar de fato estudar, até por uma questão, né, do visto e tal, eu tinha que ter o compromisso na escola, mas até depois da escola, no começo foi muito bom tal, só que eu acho que caiu numa monotonia ali, eu vi que eu já estava conseguindo falar, pá, eu deveria ter se dedicado mais.
eu não julgo, eu me cobro no sentido de falar, pô, poderia ter feito mais, mas em contrapartida, eu sei que eu passei por coisas que as pressões e os medos e as dificuldades e coisas assim, fizeram uma rachadura tão grande na minha cabeça, que acabaram me levando a, tipo assim, botar isso em segundo plano, porque eu precisava sobreviver ali na escola, mas também eu precisava sobreviver na minha vida, num monte de coisa, num turbilhão que estava acontecendo. Então isso fez com que eu não tivesse o foco que eu gostaria, entende? E obviamente, hoje eu tenho um nível de inglês X, poderia ter um nível de inglês Y se eu tivesse focado mais. E inglês aqui nos Estados Unidos, gente, é portas abertas, é oportunidades, é coisas incríveis que você vai viver. Hoje eu já vivo coisas incríveis por conseguir assistir um podcast, assistir um jornal, conversar com americanos, etc. Mas eu poderia estar vivendo mais ainda se eu tivesse aprendido. Por isso que o meu foco agora nessa minha mudança vai ser uma imersão na cultura americana, assim, total, entende? Então é isso, foquem no inglês, tá? Quando vocês vierem aqui. E por último, mas não menos importante, na verdade, eu acho que esse foi um dos... Eu acho que todos esses que eu falei são erros muito mais superáveis do que esse que eu vou falar agora, que é o que eu comentei no começo do vídeo sobre depressão, ansiedade, algumas crises que eu enfrentei aqui. O Lucão tem um background, tem uma história por trás dele, assim, de muita coisa. De muitas privações, de muita necessidade, de humilhação, de muita coisa que eu passei na minha vida, cara. Eu, minha família, de necessidades, assim, extremas. Tem muita história. Se vocês assistirem meus podcasts que eu já dei na vida, que hoje em dia eu já nem tô aceitando mais convite de podcast, tanto, porque eu já falei tanto isso pra vocês. Vou voltar, que eu tô devendo alguns podcasts de ir e tal. Mas assim, já contei, não tem como eu falar tudo nesse vídeo, tá? Mas isso tudo fez com que quando eu chegasse aqui nos Estados Unidos e me deparasse num mundo de oportunidades tão grande, eu acabei caindo no problema de você querer resolver a sua vida muito rápido. Não de resolver muito rápido, mas sabe quando você fala assim, mano, cadê? Era pra estar acontecendo tal coisa, tal outra coisa, por que eu não tô conseguindo? Por que tá tão difícil assim? E tal. Eu não tive uma frustração de tipo assim, nossa, os Estados Unidos não era o que eu imaginei. Não, tem nada disso. Nada disso. A questão é, eu queria que... Não sei, cara, eu acho que... Eu defino isso dentro de mim talvez como uma certa ingratidão. Por que, Lucão, ingratidão? A cadeira aqui, ó. Só tá feia ali, né? Mas, enfim. Por que eu digo ingratidão? Porque eu acho que eu não desfrutei, de fato. Acho que essa ansiedade, eu tô tentando expressar o que tá dentro aqui do coração, tá ligado? Por isso que eu tô encontrando palavras muito boas pra vocês. Mas eu acho que quando eu vim pra cá, era o grande sonho de estar nos Estados Unidos. Só que eu não desfrutei do processo como eu deveria. Uau, Estados Unidos! Ai, chora, que emoção, obrigado, Deus! Qual que é o próximo passo? Trazer minha família. Trouxe minha família. Uau! Minha família, amo vocês. Nossa, que alegria. Meu Deus, querido, obrigado, Deus. E agora, qual que é o próximo passo? Virar estudante. Meu Deus, uau! Estudante, obrigado. Qual que é o próximo passo? E eu acho que exatamente, eu consegui definir exatamente o que me levou a uma crise de ansiedade, depressão. Não chegou a ser uma depressão, mas já era acho que não foi pré-depressão que a psicóloga usou. Mas só para vocês entenderem o nível que eu cheguei, foi um nível de eu ter um documento, um laudo médico, falando que eu estava ali com um princípio de depressão e que eu precisava de uma flexibilidade nas aulas. E esse documento foi anexado junto à imigração e eu tive uma flexibilização nas minhas aulas. Ou seja, eu, tipo assim, 50%, você não lembra exatamente quanto foi, isso foi há 2 anos atrás, mais ou menos. 50, mais até, 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Eu tinha 1 ano e meio aqui nos Estados Unidos, 1 ano e meio. Uma flexibilização nas minhas aulas, fazendo com que eu estudasse um pouco menos, eu podia ter uma ausência maior ali, não teria tanta cobrança como deveria ter dentro de um aluno normal na escola. Só para vocês entenderem que nível que o Lucão chegou.
E isso tudo eu acho que foi por conta disso, de você tá assim, tá, mas e o próximo passo? Tá, mas e o próximo passo? E o próximo passo? E o problema é o seguinte, a pessoa que não sabe curtir o processo, ela vai viver a vida inteira dela em busca de algo mais, algo mais, algo mais. Porque é assim, eu quero ser rico. Tá, se tornou rico, eu quero ser milionário. Eu tenho 1 milhão, 2, agora eu quero 3, agora eu quero 4, agora eu quero 5, eu tenho uma casa, agora eu quero 2, eu tenho 2 casas, agora eu quero 3, eu tenho isso aqui, agora eu quero 10, eu quero casar, agora eu tô casado, eu quero ter filho, agora eu tenho filho, eu quero ter uma empresa, agora eu tenho um, agora eu quero multiplicar minha empresa, eu quero... Sempre vai ter. É isso que vai acontecer. Fica até uma lição de vida, né? E o Lucão caiu nessa, mano. Eu caí nessa neura de tipo assim, não, mas espera aí, as coisas não estão acontecendo. Mas estavam acontecendo, cara. Estavam acontecendo. Se eu fosse olhar para onde eu saí, quem eu era, tanto que hoje eu lembro isso constantemente, cara. Quando eu vou no mercado, eu falo, mano, eu posso comprar o que eu quero aqui no mercado. E no Brasil, eu passava vontade, passava necessidade, enfim, tá ligado? Eu e minha família, nós lembramos assim, constantemente das coisas que a gente tem. Quando eu entro no meu carro, que é um Honda Civic 2019, aqui não tem nada demais, mas eu sei que no Brasil é um carro de gente que tem grana, um carro que tá mais de 120 mil reais mais ou menos. Então eu entro no meu carro e falo assim, mano, meu carro, cara, obrigado Deus, olha que carro bonito, carro, nossa, no Brasil às vezes eu não tinha dinheiro da passagem, e muitas vezes já faltei na faculdade por não ter dinheiro para pegar o ônibus e o trem. O ônibus, no caso, porque o trem teve uma época que eu consegui lá um bilhete únicozinho. Bilhete únicozinho ficou mal. Mas enfim, então, hoje eu tento, por ter superado essa fase e por ajuda, né, de terapia e em Deus, eu acredito sim muito, você sabe, eu acredito muito em Deus não, Deus é a minha base, mas às vezes a gente cai nisso e eu acredito sim no potencial e na capacidade que Deus dá para pessoas que estudam e tal, para de fato dar essa base de suporte também. A mente, assim como o corpo, ela também pode ficar doente, porque tem gente que acha que quem acredita em Deus, quem é crente, cristão, enfim, não pode ter depressão, coisa. Eu sou totalmente contra esse tipo de discurso. Eu acho que a mente está sujeita a doenças, vamos dizer assim como o seu corpo. Você pode cair, quebrar um braço e você vai num médico para ele engessar e cuidar disso, e, enfim, a mente também precisa de cuidados profissionais, enfim. E isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, porque é terrível você conviver com esse sentimento. Eu tava no lugar dos meus sonhos e ao mesmo tempo, mano, eu lembro quando eu fui na Universal pela primeira vez. E eu sentei assim no meio de uma parte lá, de uma atração lá, do Harry Potter, e eu comecei a chorar. Tava com um amigo meu, e eu falei assim, mano, eu tô realizando um dos maiores sonhos da minha vida. Mas eu não... Ao mesmo tempo que eu consigo falar, caraca, eu sempre sonhei com isso, eu não... Tá ligado? Eu também não sinto nada. Eu só sinto que tipo, você entende, mano? Foi uma fase muito ruim da minha vida. Muito ruim da minha vida. Teve uma época que eu dei uma paradinha no canal por uns 3 meses, mais ou menos, que eu acho que foi 2, 3 meses, que foi o ápice, que foi quando eu, tipo assim, desliguei tudo da tomada. E já aconteceu vezes de eu, tipo assim, só querer ficar deitado e tomar remédio pra ajudar a dormir, porque eu já tinha acordado e eu queria voltar a dormir, assim, uma loucura, velho, uma loucura. Essa época do remédio, por exemplo, eu falei, foi uma semana, foi uma situação que foi o ápice mesmo, né, mas eu acho que eu sou tão ruim, eu brinco, né, assim, em casa, né, que eu sou tão ruim que eu não me permito perder nem pra mim mesmo. Eu falo, é o quê? O meu eu interno tá querendo me sabotar, mas não vai nem a pau, e eu luto contra isso. Nunca chegou a ponto de falar, tirar minha vida, isso aqui não, mas isso foi muito ruim. E eu percebo que muito foi por conta dessa questão de você não desfrutar do processo, você tá sempre preocupado com o que você vai fazer amanhã, e você conquistou o negócio e eu não desfrutava, mano. Eu não desfrutava, entendeu? Sua irmã conseguiu brincar, agora e o próximo? Não, e agora eu não sei o que, e o próximo? E agora e outra coisa? E agora outra coisa, e outra coisa? Eu falei, mano, eu preciso parar com isso. E em Deus, e com muita terapia, eu consegui superar essa crise, essa dificuldade. Então fica a dica pra você, mano. Quando você vier aqui
Desfruta do processo, lembra de onde você saiu, lembra aquilo que Deus tá fazendo, lembra daquela frase, né? Lembra que o que você vive hoje, um dia você orou muito pra ter. E desfruta disso, tá ligado? Bom, galera, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito. É um brasileirão ali passando com um funkão ali, dá pra ouvir, né? Que eu tô. Você tá ligado onde eu moro? Enfim, eu acho que foi isso. O vídeo de hoje deu pra gente bater um papo bem legal. Um vídeo diferente. Deixe seus parabéns aqui pelos 4 anos de Estados Unidos. Acho que dia 24 de maio eu completo 4 anos. Essa semana já. Hoje é dia 20? Acho que hoje é dia 20 já. E eu precisava muito fazer um vídeo falando sobre os meus erros pra vocês. Algumas coisas que aconteceram aqui comigo para que vocês não caiam nesse mesmo problema, tá? E se você quer, tá disposto a assistir mais vídeos do Lucão na semana, eu tô postando 3. Você aguenta 4? Deixa eu falar, você aguenta 5? E se eu falar 6? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês estão empolgados pra isso, que aí o Lucão vai ativar o modo monstro. Tamo junto, um grande beijo no seu coração. Domingão, pra quem tá assistindo no Domingão, eu quero saber quem tá assistindo hoje também. Comenta aqui, Lucão, Domingão com o Lucão. É o Domingão com o Lucão, esquece o Domingão com o Faustão. Tamo junto, beijo, até o próximo vídeo, é nóis, tchau.